Fala comigo, povo bonito que me assiste esse canal lindo chamado Aviões e Casos Reais. Hoje com história, não é de exorcismo, mas é macabra sobre aviação. Gente, eu tô falando talvez do caso mais macabro, mais misterioso, mais absurdo que já aconteceu na aviação. E recentemente. Tenho novidades. Tem muito vídeo de. Você que gosta de história de terror, tem muito vídeo de exorcismo que eu já estou estudando, tá anotadinho aí. Gente, são mais de 30. Eu vou trazer aqui pro canal, mas hoje é de aviação, só que tenebroso também. Só lembrando que o meu intuito aqui do canal não é fazer você que gosta de aviação do outro lado, que gosta de voar algo do tipo, não é te causar medo. Eu vou falar da história que aconteceu do voo MH370 da Malaysia Airlines ou Malásia Airlines, dependendo de como você entender melhor, ou por que esse avião desapareceu com 227 passageiros e 12 tripulantes. Isso, total de 239 pessoas sumiram em 8 de março de 2014 e nunca mais foram encontrados, achados, ou pelo menos alguns vestígios. Hoje, o que eu vou falar nesse vídeo talvez tenha vestígios, mas tire suas próprias conclusões, porque eu vou tirar as minhas, e nesse vídeo tente entender tudo o que passou com o voo Malaysia Airlines e o que está acontecendo até aqui. Como eu falei, tenho novidades, tá? Gente, que história, que história. Se você gosta e entende de aviação, vai entender bem o que eu estou falando. Se você não manja muito, não entende muito, assiste o vídeo. Como eu falei, o intuito não é de causar medo. Mas essa história mexe com o meu psicológico já tem uns 8 anos. Eu amo aviação, sou totalmente apaixonado por aviação e manjo bem. Mando muito bem falando sobre. E pela primeira vez eu estou gravando um vídeo falando sobre esse fato aqui no canal. Então me ajude deixando o like de vocês, que eu estou precisando. Como eu estou colocando esse tipo de conteúdo no canal, o YouTube precisa entender que você está gostando, é relevante, ele vai mandar para outra pessoa. E essa é a última vez que eu estou pedindo nesse vídeo para você deixar o like. Então vamos para a história do Malaysia 370 da companhia Malaysia Airlines. A história mais macabra que eu vi até hoje sobre aviação e misteriosa também, tá? Tire suas conclusões, vamos para a história. Quando eu falo de uma aeronave desse tamanho, desse porte, de um Boeing 777, vou colocar o tamanho da aeronave aí para você ver a dimensão, o tamanho, que provavelmente em cima da sua casa, esses aviões que você vê, principalmente a galera aqui no Nordeste, que não entende muito de aviação, logo fica distante pra caramba dos aeroportos espalhados aí pelo Brasil. A dimensão dessa aeronave é muito grande, logo ela cabe 239 passageiros. E eu vou colocar só para você ver o tamanho, tá? Você vê aí o tamanho da diferença entre as aeronaves básicas que rodam pelo Brasil e essa que desapareceu. E a pergunta que fica hoje é essa: como é que nos tempos de hoje uma aeronave tão nova, com a tecnologia tão avançada, tão grande, some sem deixar nada, só o mistério que fica no ar? Essa é a pergunta de 1 milhão. Em 2025 faz 11 anos. 11 anos que o avião da Malaysia Airlines desapareceu rumo ao Oceano Índico. Partiu dia 8 de março de 2014, com destino a Pequim, com uma viagem de, digamos, 5 horas e meia de percurso. Ela partiu às 12h41 de Kuala Lumpur, na Indonésia. Kuala Lumpur, gente, ele é um dos aeroportos mais movimentados do mundo por conta do seu ponto estratégico. E a Malaysia Airlines, que no caso é do país, esse avião partiu de lá às 12h41 com destino a Pequim. O piloto chamado Zahid Ahmad Shah. Deixa eu ler novamente com o nome dele, que é um pouco complexo. Zahid Ahmad Shah. Esse é o nome do piloto, o primeiro piloto, comandante. E seu copiloto, Abdul Hamid.
Eles colocaram, principalmente o piloto pediu para colocar 7 horas, combustível para 7 horas de viagem. E no percurso que pegaria apenas 5 horas, vamos colocar assim, de Pequim, de Kuala Lumpur até Pequim, tinha, como eu falei, 227 passageiros e 12 tripulantes, incluindo os dois pilotos, com 14 nacionalidades diferentes da tripulação, mas a grande maioria chinês, tá? E foi nessa hora que o avião partiu sem rumo, talvez com rumo, claro. Tinha rota de voo marcado. Os passageiros tinham de chegar, tinha hora para chegar, tinham famílias esperando. Mas hoje, 11 anos depois, sem vestígio. Ou com vestígio, como eu falei, eu tenho novidades nesse vídeo. Então assiste até o final e entenda. Lembrando, gente, que logo após a decolagem, assim que se despediu da torre de comando, o Zahari, primeiro, sempre eu vou falar mais do primeiro piloto, tá bom? Zahari se despede, claro, da torre de comando, entra na sua altitude de cruzeiro e ao sair da Malásia rumo ao Vietnã, uma hora depois ele desvia. Ele desvia entre uma linha que corta. Essa linha que eu vou falar para você entender melhor é como se fosse um país vai entregar essa aeronave a outro. Outra torre de comando vai ficar a cargo desse voo. Ele vai assumir aquele país, esse voo vai estar identificado, essa outra torre pega e ali aquele país pode ter alguma aeronave no mesmo padrão, vai alinhar cada um à sua rota. Essa aeronave vai ficar conhecida porque o Vietnã vai ficar encarregado dela. A questão é que quando ele se despede da Malásia, que partiu de Kuala Lumpur, como eu falei aqui no início, antes de chegar ao Vietnã, tem esse corredor. Eu não vou falar a linha, esse corredor. 10 quilômetros, 15 quilômetros, isso para um avião a 800, 900 quilômetros por hora, não é nada. A questão é que para um piloto já é o suficiente para desviar uma rota. E sem ser interrompido nem por um país e nem pelo outro. Por que eu digo isso? Se ele entrar no Vietnã sem identificação, o Vietnã, consequentemente, vai mandar alguns caças. Vai mandar alguns aviões caças para ver o que está acontecendo. Que o espaço aéreo deles foi invadido por uma aeronave. Aí o que é que os caras vão fazer? Tentar se comunicar com a aeronave, que às vezes pode ter dado algum problema com os aparelhos de comunicação e ali, um perto um do outro, o piloto, por códigos, vai conseguir falar com ele. A questão é que nesse corredor, como eu falei para vocês, Zahari foi inteligente. Ele nem entrava no país nem no outro, beleza que lá do Vietnã também vi que tinha uma aeronave ali, de vez em quando entrando no espaço aéreo deles, assim também a Malásia. A questão é que dizia, não, esse avião deve ser da Vietnã, e o Vietnã dizia, esse avião deve ser da Malásia. Que em nenhum momento ele invadia totalmente o espaço aéreo um do outro. E nessa rota que ele deu de 100, quase 180 graus, que ele desligou o transponder, desligou o piloto automático e todos os tipos de comunicação possível que uma aeronave pode fornecer a torre de comando ou as torres de comando. Ele ficou transparente nos radares e sem nenhum tipo de comunicação. 100% David, não. Tinha como ver a aeronave, tinha como ver o que ele conseguiu, não, o que ele fez. Por quê? Para você fazer a manobra de quase 180 graus que ele fez a aeronave, isso é o piloto automático, gente, ele se desligaria na hora. Isso não pode. Não é contra qualquer tipo de, digamos, de processo normal que o piloto faria numa aeronave, e muito menos com um piloto automático, ele não deixaria. Alguns tipos de computador que são instalados na aeronave já é justamente para evitar algumas coisas como essa. Só que ele fez justamente nesse corredor. E mais uma coisa, nessa rota que ele fez programada, já estava na casa dele, que ele tinha lá um simulador profissional com a última simulação que ele fez, como se fosse um videogame. Eu vou colocar a foto aqui para vocês, só lembrando
que todas as fotos que eu usar aqui são desse ocorrido, tá? Inclusive, eu vou colocar agora que eu esqueci de falar no começo, mas eu vou colocar a única foto que eu consegui que tem essa aeronave em solo. Eu vou colocar ela aqui hora ou minutos antes dela decolar, mas é na mesma noite. Eu vou colocar uma setinha que tem duas aeronaves, mas eu vou colocar uma nela, para você entender, tá bom? Então, quando ele desviou essa rota que ele foi rumo a esse corredor que nem entrega no Vietnã e nem a Malásia, ele passa por cima da cidade onde ele foi, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele foi criado, e dali ele vai rumo ao Oceano Índico. Mas veja, mas ele colocou 7 horas de combustível nesse avião. Não daria tempo ele chegar a outro lugar, não, gente. Eu tô falando do Oceano Índico. Onde fica 7, 8 mil metros de profundidade, um terreno rochoso no subsolo do oceano, coisa que dificultaria muito você encontrar uma aeronave e muito distante. Eu estou falando do Oceano Índico, onde hoje se sabe mais do espaço, se sabe mais da Antártica, do Polo Norte, do que do Oceano Índico. E é para lá onde ele colocou esse avião. A partir dali, gente, o governo, como ele era para ter chegado, ele saiu de Kuala Lumpur às 12h41 e ia chegar às 6h30, vamos fechar em 5 aqui, 5 horas, tá? E ele colocou 7 horas de combustível. Mas quando chegou no horário especulado para ele pousar lá em Pequim, ele não chegou e demorou e o avião deu como desaparecido. Centenas de aeronaves, navios, submarinos foram à procura do Malaysia Airlines. Pelo menos na última, quando foi que ele fez a última contactação dele? Saindo do espaço aéreo de, vocês lembram, né? Saindo do espaço aéreo de Malásia para ir chegar a Vietnã. Porém, ele entrou naquele corredor que eu falei para vocês, com uma mudança de rota de 180 graus, passando por cima da sua antiga cidade e indo rumo ao Oceano Índico. O que eu quero falar, eu não posso falar a frase aqui nessa plataforma porque eles não gostam, mas é um coletivo, entendeu? Acho que vocês já devem ter ouvido isso em outros cantos. Ele não quis ir sozinho. Deu para entender, né? Daí, gente, as investigações tinham muito pouca coisa. Tava todo mundo perdido, porque ele mudou totalmente a rota, não tinha como um avião sozinho desligar todos os aparelhos de comunicação e fazer o que aquela aeronave fez. Desviar uma rota quase 180 graus, tinha que ser manual, gente. Só que e aquele avião estava sendo controlado. Porque se eu te colocar um ponto de vista aqui, se o avião tivesse deixa eu ver aqui, se o avião tivesse, eu estou tentando procurar aqui uma forma de como se todo mundo tivesse desculpa, tivesse falecido dentro do avião e tivesse sem controle algum, o avião tivesse sozinho, todo mundo pronto, despressurizou e todo mundo ficou sem oxigênio e o avião ficou ali com 7 horas de combustível voando no piloto automático sozinho. Não, gente, o piloto automático não tem como fazer o que ele fez. Esse giro de 180 graus que ele fez, ali só um humano faria aquilo. E ele rodou um corredor, que quando eu falo corredor, não é linha reta. Você quando olha para aí, você vê que ele é todo cheio de curvas ali, digamos assim, você vê no mapa. Aquele corredor lá, precisa você fazer alguns ajustes no avião quando você está nele, né? A questão é, ele fez. Até sair do espaço aéreo do Vietnã, até sair do espaço aéreo da Malásia e colocar o avião em linha reta rumo ao Oceano Índico. Há um ponto de... Eu não vi isso em vídeo nenhum, viu, gente? Mas há um ponto aí neutro, transparente, branco, não sei como é que chama isso na aviação, porque se tem uma aeronave invadindo o espaço aéreo vietnamita e invadindo ao mesmo tempo o espaço aéreo da Malásia, por que as duas torres não se comunicaram e se perguntaram sobre aquela aeronave? Esperaram ele desaparecer do radar dos dois. Isso bate na minha cabeça até hoje, mas deixa quieto.
Isso é só um ponto de vista que eu fiz, sabe? Não sei se nem isso pode acontecer, mas eu creio que sim, uma torre poder se comunicar com a outra. Se tem uma aeronave, se é daquele país, se não é, porque o tempo todo ele ficava invadindo um pedacinho do país e um pedacinho do outro. E eles não se comunicaram. Ao fazer aquilo, as autoridades, de momento, eu estou falando de momento, decidiram publicar em nota que o avião já estava desaparecido. Só reafirmando aqui, gente, que as buscas, quando eles apareceram, uma hora depois que era para ter pousado, foi feita totalmente no canto errado, tá? Foi feito entre Kuala Lumpur e Vietnã, até a China. A questão é que o avião já tinha feito aquela curva de 180 graus que não tinha levado para o Oceano Índico, que eles procuraram no canto totalmente errado. Sim, a nota que a Malásia postou, eles descartaram o suicídio do piloto, descartou atentado, terror, tal lá, e outras coisinhas mais, mas esses dois são os dois mais relevantes. Uma empresa de satélite errada detectou que esse avião, no rumo ao Oceano Índico, rodou 6 horas em linha reta, e ao chegar em 6 horas, ele fez um mergulho de bico. Outras teorias falam que o piloto tentou pousar, fazer um pouso de não impacto frontal. Ele tentou deslizar na água, mas sem sucesso, entendeu? Mas não. Nessa empresa de satélite falou que ele mergulhou de bico, isso causando um impacto imediato, né? Só que, porque quando eu falo assim, eu coloco aspas, eu fico um pouco sem saber o que falar, porque, gente, por mais que eu pesquise, eu já falei, eu tô 8 anos acompanhando esse caso. Como eu falo, para mim ele é disparado o mais macabro. Eu tô 8 anos acompanhando esse caso e o governo da Malásia ele esconde tudo que ele consegue sobre esse. Quando você acha que tá tirando ali uma agulha do palheiro, ele coloca mais palha em cima e joga aquela agulha em outro canto. Escondeu demais no tempo de 2014, principalmente até hoje, porque devagarinho as coisas vão se juntando. Entendeu? Não é hoje, não é só mais o governo que tá totalmente ou querendo apagar isso do sistema, ou tá querendo ajudar também, não tá conseguindo. Eu não tenho como falar isso. Mas hoje tem muita gente envolvida que tem a parada e tem muita gente inteligente também, com coisas soltas pelo mundo, que é onde eu quero já chegar, que tá tentando também solucionar esse caso. Não sei se vai conseguir, porque a gente está falando do Oceano Índico. Mas como aconteceu do Air France, que eu já vou falar, um voo que caiu, vou falar mais na frente, eu vou postar esse vídeo aqui no canal também. A gente achou quase que era meio impossível, mas foi possível encontrar a aeronave. Mas vamos ver se com uma lei vamos ter o mesmo sucesso, tá bom? Vamos continuar aqui nessa. Mas David, como é que você tem a plena certeza que esses dados estão certos, que esse avião caiu no Oceano Índico? Gente, só em 2015 e 2016 que na costa leste do Oceano Índico começou a aparecer peças do avião. Porque. E como é que sabe que é dele? Porque assim, gente, quando você pega um pedaço de uma asa, um pneu ou um para-brisa, eu tô colocando aqui peças aleatórias que é para você entender. Em todas as peças vai ter códigos ali nela. Vai ter como se fossem os códigos de chassi nela. Eu falo assim que é para ver se vocês entendem, tá? Como tem nessa caneta aqui, deixa eu colocar aqui na câmera. Não sei se dá para você ver, mas tem. Tá vendo aí, ó? Tá embaçado, mas dá para ver. Aí tem vários códigos. E lá na empresa fabricante tem que aquele avião com aquela série tal, de numeração tal, é daquela empresa. E daquela aeronave. Tem tudo notadinho. E as séries que bateram nos flaperon, o que é flaperon? Que tem os flap e tem os flaperon, não é isso? São a asa do avião e tem os spoilers, não, os flap, que ajuda no pouso e decolagem, e os flaperon. Os flaperon foi uma das peças que foi encontrada na costa leste do Oceano Índico.
E os códigos desse flaperon batia com os do Malaysia Airlines. Então, quem ficou a cargo da investigação, mesmo escondendo tudo lá na Indonésia, foi a polícia. Aí coube a primeira investigação, que a gente viu que tentou abafar tudo. Veio a segunda investigação, mas com documentos de mais de 400 páginas, mas sem critério e moral nenhum. Aí veio a terceira investigação, que essa ficou, digamos assim, gente, ela foi mais criteriosa e foi direto à tripulação, piloto e copiloto. Ao investigar o Zahad, o piloto principal, o comandante, ele tinha uma fixação pesada por duas modelos gêmeas da Indonésia. Ele era totalmente alucinado por a política local e tinha dado um problema um dia antes, 24 horas antes desse voo, porque eu não vou dizer qual é o cargo desse cara lá, mas aqui no Brasil, desculpa, é como se fosse um ministro, entendeu? Ele era bem poderoso, do lado do partido dele. Isso mexeu um pouco com ele. E outras fontezinhas também dizem que ele estava com um pouco brigado com a esposa dele também. Não sei até onde tem de verdade nisso também. A questão é que financeiramente ele estava legal. Os amigos dele todos diz que Zahad era uma pessoa que era totalmente apaixonado pelo que fazia, o trabalho de piloto. Nos tempos livres, como eu falei, ele gostava de ficar no simulador dele. E tinha um canal no YouTube também que ele gostava de postar coisas sobre política local. E tinha uma vida mais ou menos assim, não perfeita, mas sem grande suspeita. Já Abdu, copiloto, como eu não falei, era para não ter falado isso no início, tanto do piloto como do Abdu, mas cabe falar agora também. Era jovem, tinha 8 horas de voo, ele era casado, tinha acabado de ter um filho, era bebê recém-nascido, 8 horas de voo no 777, que é o Boeing 777, só que ele tinha mais de 1.000 horas de experiência em outros tipos de aeronave. Mas era um moleque promissor, cara. Era subindo de nível muito rápido. Então ele tinha tudo que ele queria era viver e curtir aquela vida que ele estava tendo. Família, criança, um bom emprego, que ele saiu. Eu sempre saí de uma aeronave um pouco menor, indo para uma maior, mais horas de voo, você vai ganhar mais dinheiro. Mais voos internacionais você vai fazer e, consequentemente, você está criando ali uma casca financeira para viver legal. Então eu não tinha o porquê fazer algo extremo. Já Zahad, querendo ou não, tinha como a minha teoria, por mais que aqui eu vou falar outra que saiu aqui agora, deixa um pouco de dúvida, tá bom? Se tá ruim pra você, tu imagina pra dois iranianos. Não tô falando isso rindo, tá, gente? É porque eles escolheram esse voo pra fugir do país do Irã, foi até a Malásia, fugir para a China, da China, consequentemente, para outro canto. A questão é que eles escolheram esse voo, forjaram os passaportes, a documentação e conseguiram entrar na aeronave e foram. De início, eu achava que ele era dois terroristas e que eles iriam, ali eles eram culpados, eles tinham talvez sequestrado a aeronave e fez esse BO todo, mas não. Quando investigaram os dois, só viram que eram as duas pessoas que estavam querendo fugir do país e procurar uma vida melhor mundo afora. A questão é que eles pegaram o avião errado. Gente, diversas teorias foram criadas. Falaram que a Rússia tinha abatido a aeronave. Outros falaram que os Estados Unidos teriam abatido a aeronave também, com míssil por... eles não faziam um atentado com esse avião, a base Diego Garcia dos Estados Unidos, instalado no Oceano Índico. Alienígenas, coisa mais absurda do mundo que você possa pensar aí. Várias teorias foram inventadas, porém nenhuma concreta, coisas da cabeça de cada um. Se você procurar isso na internet, você vê aos montes, mas nada concreto. Até que aconteceu algo novo. O que é esse algo novo? Que eu não vou nem cortar mais esse vídeo aqui. Governo escondendo teorias e teorias, como eu acabei de falar aqui. Só que esqueceram de um ponto. Hoje o mundo milhares de satélites são espalhados pelo mundo todo, não é isso? E o mundo hoje praticamente é todo investigado. E sobre todo o palmo de chão praticamente da Terra ou do mar, estou falando do planeta em geral,
hoje é monitorado. Ah, Deus, mas o avião desligou tudo que ele tinha de comunicação. Sim, mas hoje o mundo é monitorado. E onde é que eu quero chegar? Satélites e radioamadores direcionado ao Oceano Índico naquele tempo, naquele dia, naquele horário, capturaram sons da aeronave, inclusive o barulho quando ela se chocou no mar. O canto exato, porque quando eu estou falando disso, gente, eles dão a localização, eles dão altitude e longitude. Eles sabem exatamente o local onde teve o impacto, aquele barulho. Eu não sei se o governo já sabia disso no passado. Por isso que eu falo tanto que eles escondem. Mas que isso foi um fator novo que hoje sabe o local exato onde procurar. Ai, mas o oceano com uma profundidade de 7, 8 mil metros de profundidade no oceano rochoso. Seria possível se hoje tem submarinos não tripulados, mas dentro dele que eu falo, né? Só por fora, que chegam até as profundidades desse oceano e eles detectam materiais que um avião possa ter, metais e algo do tipo. E como eu falei, o governo escondeu. Hoje a gente não consegue fazer nada escondido porque tudo é monitorado o tempo todo. Então hoje temos o local, tem uma altitude, tem uma longitude daquele barulho, daquele objeto que se movia, como eu falei, tudo era monitorado. Ah, desde mais raios amadores, sim, gente. Só que tudo bateu com o avião, a rota, o tempo, o percurso que ele correu total, bate exatamente com os que os rádios amadores têm. E hoje, não estou falando do governo, não estou falando de um ou outro qualquer, eu estou falando de quem tem dinheiro, que isso, querendo ou não, cabe muito recurso, quem tem o dinheiro e quem tem vontade de encontrar esse navio, esse avião. As buscas estão voltando. Hoje, eu estou falando hoje, dia 5/10/2025. As buscas, alguns já estão perto da rota. Outros já falaram que vão fazer as novas procuras. E vamos ver no que vai dar. A questão é, a minha teoria, gente, para mim, eu acho que foi o piloto que quis tirar a própria vida coletivamente. Eu ainda continuo com essa tese, tá? Eu não posso afirmar, não tenho, é um puro achismo meu aqui no vídeo. Não sei nem se eu podia estar falando isso, mas é uma teoria, um achismo meu. Cabo de vocês também o que vocês acham aí do outro lado. Pra mim foi isso. Coletivo. Coletivo, tá? Agora, dizer que eu tinha uma certeza 100%, depois de saber que isso estava sendo escondido, que o governo o tempo todo esconde as informações sobre esse acidente, por que, que o governo esconde? Por que, que ele não quer que seja descoberto? O que, que isso pode causar contra eles? Por que, que eles não colaboraram em momento nenhum? E até hoje, que já tem esse número, de uma altitude ou longitude do barulho onde é, eles não. Opa, vamos. Por que, que ele deixou uma ideia que a gente não tá. A gente está esquecendo aqui? Por que, que eles deixaram fazer procuras tanto tempo numa rota errada que eles sabiam que era errada? Que eles já tinham os dados da aeronave indo rumo do Oceano Índico e eles deixaram procurar no rumo do Vietnã. Vendo como cabe dúvidas. Infelizmente eu continuo com a que eu tô, mas eu posso mudar de opinião, claro, caso pegue mais evidências daqui para frente. Não vou sair desse caso. Tudo que sai dele eu tô em cima. Pode sim ter mais vídeo daqui para frente no canal sobre esse assunto, mas hoje é o que temos, tá bom? E triste pelas famílias, porque cada notícia que sai, eu imagino essas 239 pessoas que perderam seus entes queridos passam